Caros alunos, daremos hoje continuidade no nosso curso de epidemiologia com o nosso terceiro e último módulo. Neste módulo, veremos que é prerrogativa do governo a coleta dos dados, a notificação, e também o armazenamento das informações. Veremos quais os indicadores são mais utilizados para que se sejam tomadas as medidas mais cabíveis. Veremos quais os instrumentos que são utilizados pelo poder público para a coleta das informações. Veremos também quais os indicadores são mais relevantes. E também veremos em quais casos as notificações são obrigatórias. Notificação compulsória de agravos relacionados ao trabalho. O objetivo dessa unidade é que será apresentado ao aluno as instituições e os instrumentos do governo de monitoramento da recorrência das manifestações de doenças. Será exposto a importância de se notificar as ocorrências para que sejam rastreadas suas principais causas, dando a oportunidade, assim, de prevenir e controlar essas doenças. O que e como notificar? Os agravos à saúde do trabalhador de notificação compulsória são os abaixo relacionados. Então, as ocorrências que se enquadrarem nos exemplos a seguir são de notificação obrigatória. O primeiro deles, acidente de trabalho grave, fatal, com mutilações com crianças e adolescentes. O acidente de trabalho grave é aquele que resulta em morte e em mutilações. Acidente de trabalho fatal é aquele que leva a óbito imediatamente após a sua ocorrência ou posteriormente, em ambiente hospitalar ou não, desde que a causa básica, intermediária ou imediata da morte seja decorrente do acidente. Acidente de trabalho com mutilações é aquele que ocasiona lesão, ou seja, amputação, esmagamento, traumatismo, fratura de coluna, lesão na medula espinhal, trauma com lesões viscerais, eletrocução, asfixia, queimaduras, perda de consciência e aborto, que resulte em internação hospitalar, a qual poderá levar à redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. O acidente de trabalho com crianças e adolescentes é quando o acidente de trabalho acontece com pessoas menores de 18 anos. Acidente com exposição a materiais biológicos, envolvendo sangue e outros fluidos orgânicos contaminados, ocorridos como profissionais da área de saúde durante seu trabalho. Dermatoses ocupacionais. Dermatoses ocupacionais. Compreende as alterações da pele, mucosas, causadas, mantidas ou agravadas pelo trabalho. Pode estar relacionada com substância química, em 80% dos casos, e com agentes biológicos ou físicos, e ocasionam quadros do tipo irritativo ou do tipo sensibilizante. Intoxicações exógenas. Refere-se todo indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas, sejam elas agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso domésticos, cosméticos, higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas. Apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação ou alterações laboratoriais. ALER e ADORT é uma síndrome clínica que afeta o sistema músculo-esquelético em geral, caracterizada pela ocorrência de sintomas, tais como dor crônica e fadiga muscular. Acontece onde as atividades são realizadas com movimentos repetitivos, com posturas inadequadas e trabalho muscular estático. Pneumoconioses, conjuntos de doenças pulmonares causados pelo acúmulo de poeira nos pulmões e a reação à presença dessas poeiras presentes no ambiente do trabalho. Perda auditiva induzida por ruído. É uma diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruídos no ambiente de trabalho. É irreversível e passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído. Transtornos mentais relacionados ao trabalho. Transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho são provenientes de fatores como exposição a determinados agentes tóxicos
ou devido à organização do trabalho, política de gerenciamento das pessoas, assédio moral no trabalho, etc. Cânceres relacionados ao trabalho. É todo câncer que surge como consequência da exposição a agentes carcinogênicos, por exemplo, o benzeno, presente no ambiente do trabalho, mesmo após a cessação da exposição. Quem é responsável pela notificação? A rede de sentinela de notificação compulsória de acidentes de doenças relacionadas ao trabalho é composta pelos seguintes elementos: centros de referência em saúde do trabalhador, hospitais de referência para atendimento de urgência e emergência ou atenção de média e alta complexidade, credenciados como sentinela. Os serviços de atenção básica e média complexidade, credenciados como sentinelas, por critério a serem definidos em instrumentos próprios. Agora a gente vai conhecer todos os instrumentos que são utilizados para a notificação dos sinistros que acontecem na nossa população. Agora vamos conhecer todos os instrumentos que são utilizados para a notificação das ocorrências. A primeira delas é a ficha individual de notificação. É preenchida pelas unidades assistenciais para cada paciente a partir de suspeita de clínica da ocorrência de algum agravo de notificação compulsória. Aí o exemplozinho dela, né, está disponível lá no site do Sereste. Informações para prevenção e controle de doenças. O SINAM Informações para a prevenção e controle de doenças. O que é o SINAM? É um sistema informatizado de base de dados gerenciado pelo Ministério da Saúde, alimentado a partir de informações coletadas pelas unidades de saúde e transferida para um nível municipal, estadual e federal. Os objetivos do SINAM é facilitar a elaboração e avaliação das políticas, planos e programas de saúde, fornecendo as informações para o processo de tomada de decisões, com o intuito de contribuir para a melhoria da situação de saúde da população. Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM. O Sistema de Informação sobre a Mortalidade foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 1975. Sistema de Informação sobre a Mortalidade, o SIM. O que é o SIM? Esse sistema foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde no ano de 1975. Essa iniciativa unificou mais de 40 modelos de atestados de óbito, utilizados ao longo dos anos para coletar dados sobre a mortalidade do país, em um único modelo padrão de declaração de óbito. Os objetivos do SIM é produzir a estatística de mortalidade e construir os principais indicadores de saúde a partir das declarações de óbito provenientes das unidades notificadoras, passando pelas secretarias municipais e estaduais de saúde. Sistema de Informações Hospitalares, o SIH. Ao acessar as informações do SIH, os profissionais da área de saúde e segurança terão a oportunidade de conhecer o perfil dos internamentos e das mortes no estabelecimento de saúde, conveniados do SUS, e verificar os casos relacionados com o trabalho, permitindo prevenir agravos à saúde e à segurança dos trabalhadores. O que é o SIH? O Sistema de Informação Hospitalar, em uso desde o ano de 1990, tem como atribuição o armazenamento de dados das internações hospitalares e o processamento mensal das autorizações de internação hospitalar dos estabelecimentos públicos de saúde, conveniados e contratados, disponibilizando as informações sobre pagamentos e recursos destinados a cada hospital que integra a rede do SUS. O objetivo do SIH: processar as informações a fim de validar e liberar os pagamentos dos serviços hospitalares prestados pelo SUS. Ministério da Previdência e Assistência Social, Anuário Estatístico da Previdência Social, o AEPS. Através do Anuário Estatístico da Previdência Social, os profissionais da área de saúde e segurança terão
a oportunidade de conhecer uma série histórica mensal e anual de acidentes do trabalho, seja ele típico de trajeto e doenças do trabalho, considerada em diversas situações, permitindo a partir dessas a prevenção aos agravos à saúde e à segurança dos trabalhadores. Diferente do SINAM, do SIM e do SH, as informações do AEPS são apenas de trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. O que é o AEPS? É um sistema de organização e consolidação das estatísticas da Previdência Social, criada no ano de 1992, contendo dados básicos sobre os benefícios e arrecadação de contribuição previdenciária. O objetivo do AEPS: tornar públicos dados estatísticos consistentes e confiáveis sobre diversos aspectos da Previdência Social, especialmente os relacionados aos benefícios previdenciários e à arrecadação de contribuições previdenciárias, criando um registro histórico dos dados publicados. Qual o significado dos indicadores? É aquilo que indica, ou seja, o que reflete uma característica. Os indicadores são as medidas geralmente estatísticas usadas para ajudar a descrever a situação atual de um determinado fenômeno ou problema. É de grande importância para a tomada de decisões. Agora vamos conhecer algum desses indicadores. A morbidade refere-se ao conjunto de indivíduos que adquirem doenças num dado intervalo de tempo em uma determinada população. Os principais indicadores são incidência, dinâmica. Os principais indicadores são: incidência é a dinâmica, mostra a duração do tempo de observação do surgimento de casos novos de determinadas doenças. Prevalência é estatística, considera o número total da doença, incluindo novos e antigos, dando ideia de acúmulo de estoque. A figura 4 mostra o gráfico do coeficiente de prevalência de hanseníase, segundo as unidades federativas de residência no Brasil, no ano de 2011. Mortalidade geral mede o risco de morte para o total da população, independentemente do sexo, idade ou causa do óbito. Na figura 5, ele mostra o gráfico da proporção dos óbitos por causas mal definidas, segundo as grandes regiões, entre os anos de 1996 e 2005. Mortalidade por causa permite conhecer os riscos de morrer por uma determinada causa e, consequentemente, orientar a sua prevenção. A figura 6 mostra os mortos em acidentes de trânsito entre os anos de 1996 e 2011. A letalidade relaciona o número de óbitos por determinada causa e o número de pessoas que foram acometidas por tal doença. Indicadores da saúde e segurança do trabalho. Indicadores da Organização Internacional do Trabalho. A OIT é a agência das Nações Unidas que tem por missão promover oportunidades para que homens e mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Desde 1969, a OIT produz o Anuário de Estatística do Trabalho, que inclui um capítulo relacionado aos acidentes do trabalho, onde fornece características sobre cada país. Os indicadores recomendados pela OIT e são utilizados no Brasil são os seguintes. O primeiro deles é o índice de frequência. Mede o número de acidentes ocorridos para cada 1 milhão de homens-hora trabalhadas, onde o denominador homens-hora trabalhada é calculada pelo número de trabalhadores por 8 horas por dia, por o número de dia onde o denominador homens-hora trabalhadas é calculada pelo número de trabalhadores por 8 horas por dia, pelo número de dias trabalhados no período considerado. Para fins de cálculos, consideremos 220 horas trabalhadas por mês por homem. Taxa de incidência de acidente de trabalho, seja ela típica de doenças ou de taxa de incidência de acidente de trabalho,
sejam típicos de trajeto e doenças do trabalho. Esse indicador deve ser calculado para cada um dos motivos de acidente, ou seja, acidentes típicos de trajeto e decorrentes de doença do trabalho. Seu cálculo permite analisar o número de acidentes ocorridos a cada 1.000 trabalhadores. Taxa de mortalidade por acidente do trabalho. Permite calcular o número de óbitos ocorridos a cada 1.000 trabalhadores. Taxa de letalidade por acidente do trabalho. Permite calcular o número de óbitos ocorridos a cada 100 acidentes de trabalho registrado. É um bom indicador para medir a gravidade do acidente. Índice de custo. Permite estabelecer uma comparação entre os gastos da Previdência Social com acidentes de trabalho e as contribuições das empresas devido ao seguro de acidente do trabalho. Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, o NTEP. O NTEP tem como objetivo relacionar as doenças e acidentes com uma prática de determinada atividade profissional a partir dos cruzamentos das informações do Código de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, o CID-10, com o Código da Classificação Nacional de Atividade Econômica, CNAE. A partir da criação do NTEP e do cruzamento das informações, cabe à empresa comprovar que a enfermidade não é originária da atividade que o trabalhador desempenha. Caso não consiga reverter a empresa, a partir da criação do NTEP e do cruzamento das informações, cabe à empresa comprovar que a enfermidade não é originária da atividade que o trabalhador desempenha. Caso não consiga reverter, a empresa será penalizada economicamente. O funcionamento do NTEP se dá da seguinte forma: na eventual falta de comunicação do acidente do trabalho, que é a famosa CAT, o funcionamento do NTEP se dá da seguinte forma: na eventual falta de comunicação da CAT, que é a comunicação do acidente do trabalho, o perito irá cruzar as informações com o CID-10 da doença e do CNAE e estabelecerá o vínculo entre as doenças e a atividade e caracterizará como auxílio-doença acidentário e não como auxílio-doença previdenciário. O correto enquadramento é muito importante para o trabalhador. Daí a importância de ser feita a CAT. Implicações legais e econômicas para as empresas. Com a vigência do NTEP, as empresas deverão ficar atentas para evitar o aumento de custos resultante dos afastamentos, bem como a formação de passivos trabalhistas. O fator acidentário de prevenção, o FAP. O seguro de acidente do trabalho, o SAT, é a contribuição social que incide sobre a folha de pagamento das empresas, onde é recolhida a Receita Federal do Brasil, a título de seguro, para atender e cobrir risco de acidentes do trabalho e destinada ao pagamento dos benefícios do sistema previdenciário. Essa contribuição é composta pelo percentual do risco de acidente de trabalho, 1% para risco leve, 2% para risco médio e 3% para o risco alto. Porcentagem determinada de acordo com a atividade desenvolvida pela empresa, com base no CNAE. O fator acidentário de prevenção tem a seguinte definição: a Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003, possibilitou a redução ou a majoração da contribuição, e a Resolução número 1316, de 31 de novembro de 2010, em vigor desde janeiro de 2011, instituiu o fator acidentário de prevenção, o FAP. O FAP, portanto, é um multiplicador que varia de 0,5 a 2,0 pontos, a ser aplicado às alíquotas de 1%, 2% ou 3%, com a base em um indicador formado pela frequência, gravidade e custo dos acidentes ou doenças ocupacionais ocorridos em cada empresa. A partir da data da instituição do FAP, as empresas, para serem competitivas no segmento que atuam, deverá investir na melhoria da qualidade de vida dos seus colaboradores, já que os custos com doenças de acidente do trabalho irão impactar diretamente no valor final dos seus produtos ou serviços.
registro das CATs relativo a cada acidente ocorrido, o registro da concessão de benefícios aos acidentários que consta nos sistemas informatizados do INSS, concedidos a partir do NTEP, o Cadastro Nacional de Informação Social do Ministério de Previdência Social, onde as empresas empregadoras informam o Cadastro Nacional de Informação Social, entre outros dados, os respectivos segmentos econômicos aos quais pertencem, segundo o CNAE, números de empregados, massa salarial, afastamentos, alíquotas de 1%, 2% ou 3%, bem como valores devidos ao seguro social. Então, caros alunos, como visto nesse último módulo, vimos todos os tipos de indicadores que são relevantes para as notificações nos sistemas que o governo disponibiliza como instrumentos para a gente fazer essa vigilância nas ocorrências de agravos à saúde da população. Durante todo o curso, vimos que é de fundamental importância a notificação das ocorrências de agravo à saúde da população, para que seja descoberta as principais causas e que se tomem medidas prevencionistas e de controlar os sinistros. Até a próxima, pessoal!